Oi, pessoal do signo de Leão, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ruth e vou fazer uma tiragem para vocês agora. Lembrando que a tiragem intuitiva, coletiva é para julho de 2025. Vamos aqui. Oráculo para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, ou meu do céu, no signo de Leão. Ou se você estiver lidando com alguém no signo de Leão, essa leitura também pode ser para você. Vamos aqui, Oráculo, por favor. Uma carta para Leão, por gentileza. Uma carta em branco. Tá. Mais uma carta, por favor. Mais uma carta, por gentileza. Outra carta em branco. Ok. Vamos aqui, mais uma carta, por favor, pessoal do signo de Leão. Isso não costuma acontecer, tá, gente? Mais uma carta, por favor, pessoal do signo de Leão. Oráculo, por gentileza. Um tatu. E no fundo do maço, mais uma carta em branco. O que que acontece aqui com essas cartas em branco? A gente tem nesse oráculo, tá? E interessante se vocês observarem, né? Nessa carta em branco tem 5 elementos aqui embaixo. Nessa segunda carta em branco existem 4 elementos aqui embaixo. E nessa terceira, nessa última, no fundo do maço, existem 3 elementos aqui embaixo. Então, o que que acontece aqui para vocês do signo de Leão? Uma revisão está acontecendo, tá? Um momento de pausa, um momento de reescrever sua história. Essas cartas em branco, de novo, né, gente? Assim, eu estou fazendo essa série de leituras com esse oráculo. Para mim, ele é muito magnífico na questão de canalização, tá? Para quem já acompanha aqui, quem já viu alguns outros vídeos anteriores, sabe o que eu estou falando. E o que que acontece aqui, tá? Quando tem uma carta dessas em branco, ela fala que você tem abertura de campo, abertura energética para escrever, para colocar a sua intenção. Então, assim, o momento agora é de criatividade para Leão. É como se Leão, né, vocês aí que são pessoas extremamente criativas, vocês estivessem sendo convidados para modificar algumas coisas do que vocês estão vivendo, de repente até dar um passo atrás para algumas pessoas, tá? Seria uma ideia de retrocesso, só que esse retrocesso é entre 50 aspas, não é um retrocesso. Aqui a gente tem um momento de revisão, era essa a palavra. Nossa, gente, falei revisão agora e tudo tipo casou como que eu tô, né, como que as coisas estão acontecendo aqui. A gente está nesse momento com Mercúrio no signo de Leão. Eu sou astróloga também, né? Vocês sabem, a maioria das pessoas que me seguem aqui sabe disso. E Mercúrio vai ficar retrógrado em Leão. Mercúrio, ele fica retrógrado cerca de 3, 4 vezes ao ano, tá? E assim, aonde ele estiver retrógrado, ele vai fazer, né, um processo ali. Ele vai retrogradar, acho que do 13º até o 4º grau de Leão, se eu não me engano. A retrogradação começa dia 18 agora de julho, tá? Tô gravando esse vídeo no início de julho, né? Então, assim, se você tá vendo esse vídeo agora, você é um privilegiado, sim. Uma privilegiada, sim. Por quê? Porque aqui, né? Nossa, assim, eu tô de novo. Não costuma acontecer eu ter, tipo, 3 cartas em branco dentro da mesma composição. E aqui é como se você tivesse uma permissão, Leão, para refazer algumas coisas, para voltar algumas casas, para começar do zero alguns processos, inclusive, de novo, relacionados a uma revisão, tá? Pode ser que você precise aí confiar no divino, entregar ao divino alguma coisa que está te afligindo, está te tirando, de certa forma, do eixo aí, está te causando, inclusive, uma sensação de não pertencimento, uma sensação de inquietude, sabe? Então, aí, nesse momento, você tem uma permissão dada pela energia de julho, tá? Isso que eu estou tirando cartas para esse mês de julho. Você tem uma permissão para recomeçar, o que você quiser, né, ousar, fazer, começar, revisar. Você tem uma permissão para recomeçar aí, tá? É muito trabalhoso? É muito trabalhoso. Não estou falando para você que isso aqui é bolinho, não, porque não é. Tá? Quando a gente já tem os elementos que a gente vai lidando ali, meio que a coisa vai fluindo porque a gente já sai de um protótipo, né, de uma ideia. Mas quando você vai do zero, né, começar a desenhar
uma história, um projeto, uma vida. Então, existe sim uma necessidade, muito trabalho. Aqui tem um arquétipo, né? Essas três cartas em branco, elas são uma representação de muito trabalho pela frente, tá? Que você vai ter aí nos próximos 28 dias. Eu estou gravando esse vídeo no início de julho, né? Nos próximos 28 dias, isso vai estar desenvolvendo aí na sua vida, tá? Nossa, inclusive a gente vai ter uma lua nova em Leão, e essa lua nova que a gente vai ter em Leão vai ser uma lua nova extremamente, como é que eu posso dizer? Desafiadora. Vai estar com Mercúrio retrógrado e com outras tantas coisas. Então, assim, já sugiro para você ir fazendo os seus exercícios de revisão, o que que você deixou pendente, com o que que você precisa resolver, né? O que está tá amarrado na sua vida de alguma forma, o que que está prendendo os seus passos de alguma forma, para poder a vida andar e desenrolar, tá? Aqui. Para não precisar ficar dentro de caixinhas, para precisar ficar, para que você fique exatamente como você é, quem você veio ser, tá? E aqui existe uma proteção espiritual muito grande, muito cuidado dos seus mentores, dos seus guias, desde que você se proponha também a se colocar em movimento, né? Se colocar em movimento. Nossa, isso aqui é bem profundo, tá? Para algumas pessoas, pode ser que você tenha aí. A gente está em que ano? A gente está em 2025. Nossa, a gente está em que ano, né? Coisas relacionadas. Tem gente que viveu coisas aí desde o último período de Copa do Mundo. Viveu períodos aí, coisas que estão meio que presas, enrascadas. Quando foi a última Copa do Mundo? Acho que foi 2022. 2022, isso mesmo, acho que foi 2022. E a gente está com processos acontecendo desde então. Mas aqui a gente vai fazer, né? Isso não é para todo mundo, isso aqui é só um detalhe para algumas pessoas. Mas vamos aqui para vocês com o tarô. Tarô, por gentileza, para o pessoal do signo de Leão. O que que eles precisam saber nesse momento? Tarô, por favor. O que que Leão precisa saber nesse momento? Tarô, por gentileza. Vamos aqui. Uma carta, por favor, para Leão. Caiu aqui, vamos lá. A Imperatriz. A Imperatriz. Um arcano maior. Mais uma carta, por favor, para Leão. Mais uma carta, por favor, para Leão. As de espadas. Mais uma carta, por favor, tarô. Seis de paus. Ok. Mais uma carta, por favor, pessoal do signo de Leão. Rainha de ouros, que é muito leão, essa rainha é muita energia de vocês. Apesar de ser energia de terra, mas é muita energia de vocês, essa rainha de ouros aqui. Rainha de ouros. Mais uma carta, por favor. Interessante. Mais uma carta, por favor, tarô. Dois de paus. Eu amo essa carta, a energia de vocês também, com esse dois de paus aqui. E no fundo do maço, a gente tem o ás de paus aqui. O que a gente tem para vocês? Tem um ambiente fértil, um ambiente de conquista, um ambiente de sucesso na sua vida, nos seus projetos. E isso porque você também, né, tá construindo, tá trabalhando duro, tá fazendo a sua parte, tá se dedicando. Você pode ter, obviamente, duvidado de si, muitas vezes, duvidado da sua capacidade, se sentido muito frustrado, frustrada aí, porque a vida pode ter, né, te colocado em uma situação super desafiadora, tipo esse as de pausa aqui, esse as de espadas, perdão, no meio de uma situação assim, ó, uma construção irregular, digamos assim. E você continuou, né, se dedicando, plantando, fazendo seu projeto, fazendo suas coisas com muito afinco, com muita vontade, mesmo muitas vezes não tendo as ferramentas necessárias, tá? Muitas vezes precisando pausar ao invés de você continuar seguindo. Tá? Para algumas pessoas seria interessante acender velas aí, tá? Para os seus mentores, para os seus guias, tem uma guardiã com você, tem uma proteção de uma guardiã com você.
Seria interessante você fazer uma oferenda para ela, para quem tiver contato, para quem tiver conexão com esse tipo de energia, não é para todo mundo. E você está passando aí por um portal extremamente poderoso, um portal de fertilidade, um portal de crescimento, de florescimento, tá? Você está, inclusive, começando alguma coisa nova, você, né, vai começar uma situação de ousadia, vai fazer uma coisa que para você é inovadora, mas no primeiro momento você vai fazer essa revisão. Estou fazendo o que da minha vida? Construindo o quê? Trabalhando pelo quê? Né? Fazendo essa avaliação aqui, como esse dois de paus. O dois de paus aqui, ela me fala de uma magia, tá? Uma magia de ser. Para algumas pessoas seria interessante também trabalhar com a terra, trabalhar com a terra, plantio, elementos, estudar um pouco sobre botânica, né? Para quem se dedicar, para quem quer se aprofundar nisso, tá? Para algumas pessoas seria interessante aí ter um contato maior com a terra, botar a mão mesmo na terra, tá, gente? Plantio, essa coisa toda assim. Para agora, para esse mês de julho de 2025. Para outras pessoas seria interessante banhos, tá? Aí os banhos são por sua conta, um banho que você conheça, que você confie, banhos que você busque informação do seu conhecimento, da sua intuição também, para que isso, né, te traga uma leveza maior para esse mês de julho, tá? Esse mês de julho, então, tem um monte de coisa aí acontecendo. Vamos ver aqui uma deusa que vai guiar os passos de vocês. Leão, uma deusa que vai guiar os passos de vocês nesse mês de julho de 2025. Gente, está fazendo sentido para vocês? Coloca para mim nos comentários, por favor. Manda esse vídeo para alguém. Seja membro do canal, deixe seu hype, deixe seu like. Então, aqui, uma deusa, por favor. Oráculo para o pessoal do signo de Leão. Hum. Perséfone, gente, quem está aqui? Ninguém mais, ninguém menos do que Perséfone. Olha que coisa mais linda. Meu toque gentil desperta as forças da vida. Meu toque gentil desperta as forças da vida. Perséfone, a lenda dela, né, a história dela é linda. Ela se chamava Coré, tá? Ela é filha de Deméter, filha de Ceres, né? Ceres e Deméter, nomes gregos e grego-romano. E Perséfone, ela, Proserpina também, né, que é um dos nomes dela, ela se casou, ela vivia, né, nos campos com a mãe, ela trabalhava também junto com a mãe, ali com Deméter, com Ceres, e só que muitas vezes ela estava muito cansada daquele processo. E aí ela resolveu se casar, né, teve um processo, existe até umas obras de arte também relacionadas a isso, com Plutão. Plutão, né, Hades, o deus do submundo, que era o tio dela, se tornou o marido dela. Ela desceu o submundo e ela se transformou na menina Coré, né? Ela teve um processo de desvirginal e ela se transformou em Perséfone, a rainha do submundo. Ninguém mais, ninguém menos do que a rainha do submundo. Só que Ceres, né, a mãe dela, Deméter, não ficou muito triste pelo que aconteceu e tudo mais e deixou de fazer, né, o trabalho todo para as plantas crescerem, para os vegetais, né, florescerem e tudo mais. E aí, para que isso fosse resolvido, Zeus, Júpiter, permitiu que ela saísse do submundo, passasse 6 meses em terra com a mãe, 6 meses no submundo. Então, ela é uma rainha, uma deusa, né, que ela vai até o fundo de si. Ela conhece a beleza dos campos floridos e ela conhece a beleza do submundo, porque também há beleza no submundo, principalmente no submundo da gente, do nosso ser, tá? Do nosso entendimento maior. Então, aqui, né, vocês do signo de Leão se permitam a se guiar esse mês com a presença da Perséfone, dessa deusa incrível, dessa deusa que mudou de nome, que se permitiu acessar um lugar, né? Tipo, me lembra aquele ponto, cemitério, coisa linda, mas ninguém quer passear. Ok, eu vou parar de falar aqui para não aprofundar nas histórias, mas cemitério é praça linda, mas ninguém quer passear. É muito isso aqui, me veio exatamente esse ponto agora na cabeça, mas enfim, deixa eu mudar de assunto.
Gente, tem aqui um toque gentil dela, despertando em você essas forças da vida, tá? Da vida plena, até da vida com as sombras, porque a gente, luz e sombra, né? A gente tem que honrar tudo que a gente tem, todas as nossas partes, né? Honrar significa integrar, trazer a luz, né? Trazer aquilo que está meio esquisito, meio escuro, ali meio na escória, trazer à tona, trazer a luz, integrar na nossa essência, porque a gente é tudo isso. Tá? É isso para vocês do signo de Leão. Espero que tenha ajudado, tenha trazido uma clareza, alguma informação bacana para vocês nesse mês de julho. Salve essa leitura para assistir depois, né? Com coisas que ainda vão se revelar. É isso, um beijo grandão e tchau, tchau.